Pessoal, aqui é um material da Abraman, de ferramentas manuais. Certo? Essas ferramentas manuais elas são utilizadas para alguns processos de fabricação mecânica, para processos de união, montagem, né? São utilizadas em processos também, alguns processos de usinagem, são equipamentos que fazem usinagem. Outras são utilizadas também para conformar mecanicamente os materiais, tá? Então vamos lá. O alicate, pessoal, tem vários tipos de alicate. Os alicates são feitos por fundição ou forjamento, em alguns casos também usinagem, para poder dar o acabamento deles. Então eles fazem algumas coisas, ó. Eles seguram, apertam, cortam, dobram, colocam e retiram peças de montagem. Então nós temos o alicate universal, a gente vai ver já uma figura dele. O alicate de corte, só faz corte. O alicate de bico, alicates para anéis, tem o alicate de pressão, alicate de eixo móvel e alicate rebitador. Então vamos lá, vamos ver aqui. O alicate universal, como o próprio nome diz, ele faz várias operações e ele pode ou não ter esse isolamento elétrico. Para que é esse isolamento elétrico? É para o eletricista usar, diminuindo o risco dele tomar choque. Não é sem tomar choque, diminuindo o risco dele tomar choque. Ok? Então, normalmente essa parte a gente segura de borracha para ter o isolamento térmico. Ele tem uma articulação aqui no meio. Uma parte dele é para corte e outra parte é para um estriado. Esse estriado é para segurar, para prender. Então, o alicate de corte, ele pode ter uma inclinação lateral para cortar de lado ou ser de corte frontal. Então, tem esses dois tipos. Existe também o alicate de bico, basicamente ele é um alicate para segurar. E tem o alicate para anéis. O que é o alicate para anéis? Ele vai tirar e colocar anéis elásticos, que é um anel para prender peças durante a nossa montagem. Então, dependendo de como está a peça, de como está esse anel, eu vou precisar de um tipo específico de alicate. Okay? Tem um alicate de pressão, parece um pouco com um alicate universal, mas basicamente é para segurar, para prender, e essa abertura dele, essa pressão dele, ela é ajustada por meio de um parafuso que tem aqui na ponta. Esse alicate, quando eu não tenho morsa de bancada, que às vezes o pessoal chama de torno, eu posso utilizar esse alicate no lugar da morsa. Então, já aconteceu comigo de terem trancado lá uma empresa com um cadeado e a gente não sabia como abrir esse cadeado. Então, eu lembrei disso, eu lembrei dessa teoria, que o alicate de pressão serve no lugar da morsa. A gente usou o alicate para segurar o cadeado e outro colega foi e conseguiu serrar esse cadeado. Então, assim, às vezes uma teoria muito simples, ela serve na prática também, tá bom? Tem os alicates de eixos móveis, que a gente pode mexer nessa abertura dele, mexendo o ponto de articulação. Então, ele pode abrir mais ou menos. E, por fim, tem o alicate rebitador. O que é esse alicate rebitador? É um alicate que coloca ou tira rebites, tá? Então, esse é o alicate rebitador. Então, o alicate rebitador ele é utilizado dentro de um processo de fabricação chamado montagem, né? Chamado de união. Então, eu posso unir duas peças com rebite no lugar de unir com solda. Então, o alicate rebitador ele puxa uma extremidade do rebite e ele deixa o rebite preso no local onde a gente quer, fazendo a união. Só esse processo a gente pensa que ele é tranquilo, mas não é. Esse alicate rebitador,
ele é duro, ele é relativamente duro para a gente utilizar, precisa de um pouco de força, ok? Então, a gente já viu o alicate, que serve para conformar, para cortar, serve também para fazer união. Okay? Tem gente que às vezes usa o alicate até como uma ferramenta, como uma chave de aperto, mas o problema é porque ele destrói o parafuso, não é certo fazer esse uso, ok? Então, a gente vai ver agora um pouquinho sobre as chaves de aperto, que servem para a união de peças. A chave de aperto mais comum é a chave de boca, chave de fenda também é muito utilizada. A gente vai ver aqui as, as chaves de boca agora. Que é uma chave de boca só com um lado, não é tão comum. Normalmente a chave de boca ela tem dois lados, certo? Duas aberturas diferentes em cada lado. Ela aperta porcas ou parafusos. Então existe a chave combinada também. O que é essa chave combinada? De um lado ela é uma chave de boca, do outro lado ela é uma chave de estrias. Okay? Então essa chave de estria, na hora que a gente vai, tem um parafuso, ele está apertado, essa chave de estria, ela ajuda a gente a tirar esse excesso de torque, de aperto que tem no parafuso. Okay? Então, a gente tem outros tipos de chaves também. Tem outros tipos de chave também que a gente utiliza em alguns casos. Ó. Às vezes você compra um equipamento, o equipamento ele já vem com as chaves que são necessárias para montá-lo. Isso é comum, né? Não é tão raro. Mas normalmente em indústria elas são muito bem servidas, essas chaves. Existe a chave de boca regulável, que chama às vezes de chave inglesa ou chave de engenheiro também. Eu vou dizer para vocês por que é que chamam de chave de engenheiro. É porque normalmente o mecânico, só olhando para o parafuso, ele já sabe qual é a chave que se utiliza no parafuso. Como o engenheiro é um profissional menos prático, então para ele é melhor usar a chave regulável, chave de boca regulável, porque na hora que ele olha para o parafuso, ele não sabe exatamente qual é a abertura. Então, se ele usa uma chave regulável, ele vai servir para uma ampla gama de parafusos, ok? Não é o ideal usar a chave regulável, porque ela não fixa tão bem, tá? Mas se utiliza bastante. O ideal, até a chave, o ideal era sempre usar um negócio chamado torquímetro, que ele mede o torque que a gente está dando, e você faz um cálculo, o engenheiro mecânico ele faz um cálculo para saber qual é o torque certo para aquele parafuso. Então, o ideal era dar exatamente o torque certo no parafuso, só que ninguém faz isso. Na prática, o pessoal usa essas chaves para fazer os apertos, ok? Então, tem a chave inglesa e tem a chave de grifo. Essa chave de grifo, pessoal, ela ainda é uma chave mais grosseira, bem mais grosseira do que a chave inglesa. Então é usada muito em tubulação, encanamento, essas coisas. Essa chave de grifo. Ela estaria entre um parafuso e um parafuso não, um alicate e uma chave inglesa. Existe a chave Allen também, pode ser chamada de chave para encaixe hexagonal. Então, a gente compra um jogo, vem algumas chaves Allen, e ela é utilizada em um parafuso que tem um rasgo em cima, esse rasgo na forma de sextavado, então você utiliza a chave Allen. Esses parafusos Allen, eles são os parafusos que passam por um tratamento térmico chamado de
passa por um tratamento térmico chamado de têmpera. Então, eles são parafusos mais duros também, mais resistentes. Okay? E existem as chaves radiais também, elas são utilizadas para casos específicos. Então, em alguns casos se utilizam essas chaves. Chave de correia ou de cinta, você amarra o que quer desapertar, utiliza essa chave. Existe saca-parafuso prisioneiro também. Existem chaves soquete. Elas têm uma cabeça na forma de soquete. Normalmente essa chave soquete, você consegue trocar o soquete da chave. Então, no lugar de você comprar várias chaves, vários parafusos, você compra um jogo de chave soquete e ela atende vários parafusos diferentes. Então, chave de fenda também é uma chave muito comum, chave de fenda. E o que é que os fabricantes costumam fazer? Às vezes ele quer que só a assistência técnica dele mexa naquele material, naquele equipamento. Aí eles podem criar cabeças diferentes para os parafusos, ok? Para só o pessoal ligado a ele ter aquela chave e conseguir mexer. Só que na prática, o que, o povo faz? Ou fabrica uma chave que consiga tirar aquele parafuso, ou compra uma chave que consiga tirar aquele parafuso. Agora, o que é que eu recomendo como engenheiro de produção para você que está se formando em engenheiro de produção? Tente ajustar, pessoal. Tente, se tem várias chaves, se tem vários parafusos com cabeças diferentes, vai substituindo por um mais comum para que não se precise utilizar na sua empresa tantas chaves diferentes, ok? Então, você pode fazer isso como uma ação de melhoria para a sua empresa. Existem algumas chaves de bater também. Ela tem um lado normal, como chave estriada ou chave de boca, e o outro lado é para você bater no parafuso. Então, essas chaves elas têm algumas características. Ó. Não é para você usar chave folgada, porque elas podem às vezes sair do parafuso. Se você usar uma chave errada, uma chave que seja mais apertada do que é para ser, às vezes ela até encaixa, mas ela destrói a cabeça do parafuso. O ideal é não bater de maneira nenhuma, guardar essas chaves, elas são caras, elas não são baratas, e dar um banho de óleo na chave antes de guardar, para evitar que elas enferrujem. Então, existe um espina também, que ajuda a centralizar conjuntos mecânicos. O torquímetro, que eu disse para vocês, ele funciona como uma chave de soquete, mas ele mede exatamente qual é o torque que a gente está dando ali naquela peça. Existem também calibradores e verificadores, ó. Calibrador de raio interno, de raio externo, calibrador de ângulo, existe também verificador de roscas. Na hora que a gente está fabricando, a gente vai colocando esses calibradores. Existem calibradores passa, não passa. O que esses calibradores passa, não passa eles fazem? Calibrador de folga, ele vem com várias lâminas, então eu tento colocar essa lâmina dentro da minha folga e eu consigo ver se está na folga que eu quero. Calibrador passa, não passa, existe um negócio chamado tolerância. Então, o calibrador passo não passo, ele é ligado a uma tolerância. Se a peça estiver com a tolerância correta, um lado vai passar, porque é menor do que a tolerância máxima, e outro lado não vai passar, porque tem que ser maior do que a tolerância mínima. Então, esse é um tipo de calibrador, passa, não passa. Tem o externo para eixo e o interno para furos. Ok? Existe também verificador de chapa, de arame, de bitola de fio, essas coisas, é outro tipo de verificador. Cara, esses equipamentos, eles são caros e muito sensíveis. Você não pode dar queda. Esses verificadores, eles não podem estar amassados.
Quando você for guardar, passa um óleozinho neles para evitar que eles enferrujem. Normalmente nas empresas tem um estojozinho para esses equipamentos. Então guarda no estojo, guarda no cantinho deles, tudo direitinho, para que esses equipamentos continuem funcionando, ok? Existem compassos. Esses compassos aqui, eles riscam em metais. Não são compassos de papel, eles são de aço também, esses compassos. Existe compasso para medir, para verificar, para traçar. Professor, eu vou riscar em cima do metal? Vai, com o compasso, ok? Bate com, pega um punção é parecido com um dos lados do compasso. Eu pego o punção, boto o punção em cima do meu centro, bato com o martelo, ele traçou ali o ponto. Na hora que ele traçou aquele ponto, eu venho com uma das pontas do compasso e coloco dentro dessa saliência que foi criada na hora que eu bati com punção. E o outro lado eu vou utilizar para traçagem. Então ele tem que ter, ele tem que ser bem ajustado, as pontas têm que estar bem afiadas. Então não é para dar golpe, não é para dar queda no compasso, o compasso é bem simples. For guardar, passa um óleo nele, embebeda ele um pouco de óleo e guarda. Se você quiser também, você ainda pode passar em um dos lados, fura um material mole com os lados pontiagudos antes de guardar o seu compasso. Okay? Tem vários nomes aqui de peças, a gente não vai pedir para vocês decorarem. Existem chaves de batida também, são chaves que na hora que eu vou fazer a montagem, ou desmontagem, elas servem justamente para a gente bater com o martelo. Pessoal, bater com o martelo, a marreta, é sinônimo de inabilidade. Quanto mais você bate, menos competente você é. Okay? Mas às vezes alguns equipamentos eles são muito grandes, então a gente precisa bater. Por exemplo, nessa figura aí, ó, se ele bater e ele bater errado, no lugar dele bater na chave, ele bater nesse rolamento, pode ter certeza que ele quebra esse rolamento. Então, às vezes o pessoal chama de sexta-feira, né? O cara quer ir embora na sexta e ele utiliza uma marreta, um martelo para ficar batendo lá nas peças. Sendo que à medida que você bate, você quebra as peças, né? Vai danificar o seu equipamento, vai sucatear o seu equipamento, ok? Então, as limas, pessoal, elas fazem usinagem, porque elas cortam o material para tirar um pouco de excesso de material, deixar o material do tamanho que a gente quer, com o acabamento que a gente quer, cortando limalha. Então, se ela solta uma limalha, ela é um equipamento de usinagem e a limagem, ela é um processo de usinagem. Então, tem as partes aí da lima. Não vou cobrar que vocês decorem. Aqui os tipos de lima, ó, lima paralela, meia cana, de bordas redondas, meia faca, quadrada, redonda, chata e lima triangular. São tipos de limas que a gente tem. Dependendo de como é o picado, tá? O picado pode ser simples, só para um lado, ou pode ser cruzado. Normalmente é cruzado, picado. Se esse picado ele é muito fininho, ele vai servir para acabamento. Então, a lima mursa. Existe uma lima intermediária, que se chama lima bastardinha, e existe uma lima que é a lima bastarda, que ela já tem esse picado mais grosseiro, para na hora que a gente estiver limando com ela, ela tirar uma quantidade maior de materiais. Pessoal, limar demora muito, muito, muito mesmo. Se você não souber limar, você passa o dia todinho limando. Então, limar não é bem para usinar, assim, muito, né? Ela é mais para tirar um excesso de material, dar um acabamento, como se fosse uma lixa. É mais para esse sentido mesmo que se usa a lima. Não pode dar choque na lima, não pode deixar ela junto com umidade, porque senão ela enferruja, tá?
E não encostar uma lima na outra, não ficar batendo uma lima na outra, porque senão ela fica cega. Tá? Então, tem aqui alguns formatos de lima que a gente viu. A inclinação do picado pode ser simples ou pode ser dupla. E dependendo da grossura do picado, ela pode ser bastarda, bastardinha ou mursa. Existe também o arco de serra. Só como o arco de serra, na hora que eu estou cortando com arco de serra ou com serrote, ele deixa ali malha, são processos de usinagem, certo? Então, o arco de serra, eu amarro nele, eu ligo a ele uma lâmina de serra e eu consigo serrar com ele. Existem alguns formatos de lâmina de serra, existe o tamanho desses dentes de serra. Então, dependendo do material, eu mudo as características da minha serra. Ok? Então, depois vocês pegam a tabela, estudam aí na tabela e vê o que é que se caracteriza para cada material, qual que é o tipo de picado, essas coisas. E aqui, o rasquete. Pessoal, o rasquete, ele é para raspar superfícies irregulares, principalmente de torno, fresa, de máquinas de usinagem, que tem barramentos. Então, às vezes o meu torno estava com uma peça quebrada, chamada barramento. Então eu chamava um rasqueteador, o rasqueteador vinha com essa ferramenta, com martelo, e ia batendo aqui no meu equipamento para poder consertar o problema que eu tivesse. É um processo um pouco antigo. Alguns processos desses, pessoal, já tem máquina que faz, normalmente com uma qualidade maior. Aí existe raspador também, hoje com pastilha de metal duro também. São rasquetes mais tecnológicos. Aqui é um saca-rolamento, saca-polia. Eu amarro na minha polia, no meu equipamento. Vou girando esse parafuso. À medida que esse parafuso vai entrando, ele vai trazendo o elemento de máquina que eu quero. Então, existem aqui alguns equipamentos que fazem esse trabalho. Tirar um elemento de máquina. Broca. Então, a broca, ela é a ferramenta que faz a furação. Existem alguns tipos de broca. Ó. Esse ângulo da ponta depende do tipo de material que eu estou cortando. Então, eu teria que olhar o ângulo, esse ângulo da ponta depende do material que eu estou cortando. Okay? Então, a broca, isso aí, a broca, ela pode ou não já permitir passar por dentro dela o fluido de usinagem. Existem brocas escalonadas também, que vão fazer furos de diâmetros diferentes. Normalmente o produtor ele pega uma broca dessa quando ele precisa fazer furos específicos para ele ganhar produtividade. Existe a broca de centrar, que é uma brocazinha menorzinha. Ela permite que você centre, fure a peça para a peça ficar centrada. Existem alguns materiais de roscar. Você faz o furo, depois passa o macho o macho fica dentro de uma ferramenta chamada desandador. Você pega esse desandador, faz o furo, coloca o macho ali próximo do furo e vai passando o desandador. Tem 3 tipos de macho que a gente precisa passar para formar o nosso furo de parafuso. O primeiro tem uma rosca mais grosseira e os outros eles têm uma rosca que são mais para acabamento. Ok? Então,
Existe isso nos machos. Aí tem... Pode fazer com máquina, pode fazer manual também, esse processo com os machos, certo? Então, existem alguns tipos de parafusos, que a gente não vai ver aqui, mas é interessante que vocês vejam. O desandador, pessoal, qual a diferença do... O que o desandador faz? Ele é o local onde eu coloco o macho dentro para poder girar esse macho e poder fabricar a rosca. E existe o desandador para cocinete. O que é isso? Cocinete é similar ao macho, só que ele faz rosca externa. Então, eu uso cocinete no lugar do desandador. Eu uso o cocinete no lugar do macho, uso um desandador e ele vai fazer rosca em parafusos. Alguns tipos aí de cocinete, vocês podem olhar depois com mais calma. E já tem máquina que faz esse papel aí, tanto do desandador, quanto do cocinete, quanto do macho. Tá? Normalmente é mais trabalhoso, mas existe. Quando é para fabricar em larga escala, é como se fosse uma espécie de pente também. Esse pente ele vai rapidamente cortando o material e fazendo o que eu quero. Então existe o alargador, que eu passo depois do furo para deixar com o tamanho que eu quero. Existem desandadores fixos, desandadores reguláveis e talhadeira e bedame. Talhadeira e bedame, pessoal, são equipamentos grosseiros mesmo, para destruir, tá? Então eu pego essa ferramenta, coloco onde eu quero e bato, mas já para quebrar mesmo o que eu estou fazendo. Okay? Existe o saca-pino e o punção. Ele é um equipamento menos grosseiro do que a talhadeira. Normalmente ele só faz marcar pontos na minha peça, mas a tendência é que ele vá ficando mais tecnológico também. Os martelos, ó, tem vários tipos de martelos, a gente não vai cobrar o nome desses martelos, mas é importante que vocês olhem e saibam o nome desses martelos. Marreta. Marreta, pessoal, é como se fosse um martelo maior, bem mais pesado, que na hora que vai bater, ele causa mais impacto. Existe o macete também, ele é uma espécie de martelo, mas a cabeça ele tem um material mais mole, para na hora que ele bater, ele não ser tão agressivo em relação ao que a gente está montando, desmontando. Então tem alguns tipos aí de macete.